Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática, e agora nós vamos continuar o nosso estudo sobre as frações. Na aula de hoje, vamos aprender a fazer a leitura das frações. Como essa leitura é feita? Primeiro, nós lemos o numerador e depois o denominador. Para os denominadores, são adotados alguns nomes especiais, a gente usa alguns nomes especiais. Então, eu vou dividir os nossos denominadores em 3 casos. Então, o primeiro caso são os denominadores de 2 a 9. Como que a gente lê esses denominadores? Então, se o denominador for 2, a gente lê meio. Se o denominador for 3, a gente lê terço. Se o denominador for 4, a gente lê quarto. Se o denominador for 5, a gente lê quinto. Se o denominador for 6, a gente lê sexto. Se o denominador for o número 7, a gente lê sétimo. Se o denominador for o número 8, a gente lê oitavo. E se o denominador for o número 9, nós lemos nono. Coloquei aqui alguns exemplos. No exemplo A, nós temos a fração 1 sobre 2. Como a leitura dessa fração é feita? 1 meio. Exemplo B, temos a fração 2 sobre 3. Como é feita a leitura dessa fração? 2 terços. Item C, temos a fração 5 sobre 3. Lemos 5 sextos. Exemplo D, temos a fração 3 sobre 4 e lemos 3 quartos. Exemplo E, temos a fração 4 sobre 9. Como lemos essa fração? 4 nonos. Último exemplo, exemplo F, temos a fração 1 sobre 8. Como podemos ler essa fração? 1 oitavo. Vamos agora para o segundo caso. Nesse caso, o denominador das nossas frações é uma potência de base 10. Então, por exemplo, se o denominador for 10, nós lemos décimo. Se o denominador for 100, nós lemos centésimo. Se o denominador for o número 1000, nós lemos milésimo. E por aí vai. Então, coloquei alguns exemplos. Exemplo A, temos a fração 3 sobre 10. Como fazemos a leitura dessa fração? 3 décimos. Exemplo B, temos a fração 8 sobre 100. Como fazemos a leitura dessa fração? 8 centésimos. Terceiro caso. Esse caso engloba todas as outras situações, ou seja, quando o nosso denominador não for um número de 2 a 9 e também não for uma potência de base 10, nós estaremos nesse caso. Então, nesse caso, lemos o denominador acompanhado da palavra avos. Exemplos. Primeiro, temos a fração 1 sobre 12. Como lemos essa fração? 1 12 avos. Segundo exemplo, temos a fração 3 sobre 20. Como fazemos a leitura dessa fração? 3 vinte-avos. Então, é só ler o numerador, ler o denominador e acrescentar a palavra avos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês na próxima aula, onde vamos aprender como usar uma fração para representar um quociente.